Bom dia, turma! Continuando a nossa aula passada, nós vimos sobre o relevo e a hidrografia da América Anglo-Saxônica, tá certo? Na aula de hoje, nós iremos falar do clima e da vegetação da América Anglo-Saxônica, tá certo? Então, vamos lá. Página 400, tá? Clima e formações vegetais da América Anglo-Saxônica. A influência de fatores climáticos como a latitude, o relevo e as correntes marítimas, além da ação de massas de ar polares e oceânicas, proporciona a diversidade de tipos climáticos e de vegetação da América Anglo-Saxônica. Como a gente pode observar aqui o mapa que representa os tipos climáticos e os tipos de vegetação dessa região. O subtropical, o semiárido, o desértico, o temperado, o clima frio e o clima polar. O subtropical nos Estados Unidos, tem uma parte no Canadá, numa grande parte dos Estados Unidos, tá? Tem o temperado em rosa, o semiárido em laranja, o desértico em amarelo, o verde subtropical, tá? E no Canadá se encontra um clima mais frio e o Alasca também um clima frio, tá? E a vegetação dessa região, desse continente, dessa parte do continente americano, também temos uma diversidade de vegetação devido também ao clima. Então, a vegetação, como nós já vimos, ela sempre estará se relacionando com o clima daquela área, daquela região, tá certo? Então, nós temos a floresta temperada, a floresta boreal, a savana, o estepe e pradaria, vegetação mediterrânea, vegetação de altitude, tundra, deserto gelado polar. Então, nas elevadas latitudes, nas proximidades do Círculo Polar Ártico, a menor incidência direta de radiação solar resulta em predominância do clima frio e do clima polar. Em áreas de ocorrência de clima polar, o inverno é especialmente rigoroso. Os dias são curtos, as noites longas e as temperaturas médias ficam abaixo de 20 graus Celsius, negativo, com exceção das áreas de vegetação de tundra ao norte do Círculo Polar Ártico. O tipo de vegetação predominante nas áreas de ocorrência desses tipos climáticos é a floresta de coníferas, que conta com árvores de grande porte, porém com baixa diversidade de espécies, tá? Então, no centro-leste da América Anglo-Saxônica predominam os climas temperado e subtropical, ambos com as 4 estações bem definidas. A corrente marítima quente do Golfo propicia a entrada de ventos úmidos e atua sobre o clima dessa região, onde a vegetação predominante é a floresta temperada. Aí aqui nós temos essa floresta temperada que tem essas características laranjadas, tá? Aqui a gente tem a de Green Mountain, no estado de Vermont, no leste dos Estados Unidos. As árvores apresentam esse tom amarelo e vermelho no outono, estação na qual as folhas caem gradualmente e novas folhas nascem na primavera, tá? No oeste dos Estados Unidos, por sua vez, a ação de correntes frias, como a da Califórnia, soma-se à presença de elevações perto da costa que bloqueiam a passagem da umidade em direção ao leste. Então, esse cenário contribui para a formação de áreas de clima desértico e semiárido. É que a gente tem o Parque Nacional do Vale da Morte, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Por causa da aridez e das altas médias de temperatura, essa área do deserto de Mojave, no sudeste dos Estados Unidos, é conhecida como o Vale da Morte, tá? Ação das massas de ar polares. No inverno, as montanhas rochosas e os montes Apalaches
atuam como uma espécie de funil, facilitando o deslocamento de massas de ar frias polares que se originam no Círculo Polar Ártico e se deslocam em direção ao interior da América Anglo-Saxônica. Sem encontrar barreiras formadas pelo relevo, em razão da existência de grandes planícies na porção central da região, essas massas polares avançam em direção ao sul, diminuindo drasticamente as temperaturas e causando tempestades de neve que, embora ocasionais, chegam a interromper o fluxo de pessoas e mercadorias nas rodovias, prejudicam o sistema de comunicação e interrompem os horários de trabalho e o estudo no Canadá e nos Estados Unidos. Tá? Então, por conta do relevo das planícies, essa região ela não tem como barreiras, né, para que as massas de ar fria do Ártico elas sejam barradas, né? Elas vêm direto para os Estados Unidos e para o Canadá, que é a América Anglo-Saxônica. Tá bom? Então até aqui tudo bem, né? Então na próxima aula a gente continua falando de população. Um beijo, tchau!